Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, revelada ao seu coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias, como primícia, né? Aqui na cidade de Extrema, portal de Minas Gerais. E hoje nós estamos aqui em Juízes, capítulo 9, vai falar aqui a respeito da história do filho de Gideão, Abimeleque, esse filho aqui que está sendo uma desonra para o pai dele, né? Tá levantando aí os costumes, né? Tentando levantar Baal. Ele acaba se tornando aí um dos principais líderes dos cananeus, do povo inimigo de Deus. Ou seja, complicado, em situação de novo, né? O povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Mais uma vez. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pega a sua espada aí, vamos acompanhar a leitura, que a história é um pouquinho longa, mas bem interessante, e eu creio que trará muito aprendizado para as nossas vidas e para o nosso dia. Amém? Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Porém, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma penha. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém, o apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agistes segundo o merecimento de seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai,
e mataste seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Ber, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. É interessante a gente dar aqui uma ênfase para esse monte Gerizim, situado próximo a Siquém, onde Josué cumpriu a ordem de Moisés de renovar a aliança entre Deus e Israel. Foi o lugar escolhido por Jotão para contar sua parábola. Falou do desrespeito à lei por parte de Abimeleque e dos cidadãos de Siquém, e profetizou contra o governo malfadado de Abimeleque naquela cidade. A parábola é de tom claramente irônico. As árvores da floresta convidaram a oliveira, a figueira e a videira, 3 árvores extremamente valiosas, para governar sobre elas. As 3 recusaram. O espinheiro, uma árvore sem valor, perigosa para os agricultores e que serviria apenas para ser queimada, representando Abimeleque, aceitou o convite. A promessa do espinheiro de prover sombra para as árvores era falsa, pois um espinheiro não passa de um arbusto. A profecia de destruição pelo fogo foi uma profecia verdadeira sobre o fim do povo de Siquém. Então, Jotão aqui, né, ele usou um lugar estratégico e veio com uma parábola para defender a honra e o nome do seu pai, da sua família de Gideão, porque ficou bem claro ali que aquele povo de Siquém, né, por ali eles serem sangue, né, do sangue de Abimeleque. Abimeleque era filho de uma concubina ali daquela cidade. Então, como que diz, né, por ser sangue do seu sangue, vocês estão apoiando e estão levando em consideração toda essa direção dele, mas isso daí só vai trazer destruição para a vida de vocês, né? Que coisa terrível, né? Esse rei, esse líder, né? Esse governador, aí vamos dizer assim, dos cananeus, Abimeleque, ele matou todos os seus irmãos. Só sobrou um porque se escondeu, mas nós vamos ver qual que vai ser o desfecho aí desse contexto e o final dele. Amém. A conspiração de Gal. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém que contribuíram, né, para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam, e isto se contou a Abimeleque. Veio também Gal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus. E comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sobre a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gal, filho de Ebed, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque,
dizendo: Eis que Gal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gal, com a sua gente, procede com ele como puderes. Abimeleque vence Gal e os siquemitas. Versículo 34. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo com ele, que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Gal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Vendo Gal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras dos montes vês por homens. Porém Gal tornou ainda a falar, lhe disse: Eis ali, desce gente de fronte de nós. É uma tropa, vem de caminho do carvalho, dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque, para que o servimos? Não é este porventura o povo que desprezastes? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu, Gal fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumã, e Zebul expulsou a Gal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 grupos deram de golpe sobre todos quanto estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea no templo de El-Berite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se havia congregado. Então subiu ele a um monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levantou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: O que me vistes fazer, fazei-o também vós, depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos uns 1000 homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Versículo 50. Então se foi Abimeleque Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembanha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa.
Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado a seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Eita! Acabou acontecendo com ele aquele mesmo, parecido com aquele contexto de Débora, onde Jael, né, ali matou Cícera, né, um líder de um exército, cravando uma estaca nele, né? E aqui também a mesma situação com Abimeleque. Ele acabou aí sendo morto por uma mulher, né? Ele não ia Sim. sobreviver, né? Isso iria causar uma grande vergonha. Mas aquilo que ele fez, né, com os seus, acabou se tornando uma maldição na vida dele. E ele acabou tendo o mesmo fim, né? Que líder terrível, né? E aí no próximo capítulo 10 nós vamos ver aí Deus levantando os juízes, né? Vai levantar Tolá, vai levantar o Jair, mas de novo, né? O povo vai fazer o que é mal diante do Senhor, vai adorar os Balaíns, vai se desviar dos caminhos de Deus e fica nesse ciclo de apostasia, até Deus levantar também Jefté. Então aguarde as cenas do próximo capítulo, porque, nossa, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa boa nesse livro de Juízes ainda. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graça e louvamos, Senhor, o teu grande nome, porque somente o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração, Pai. Obrigado, ó Deus, por mais um dia estarmos, Senhor, na tua presença, aprendendo mais da tua palavra, Senhor, com esse ensinamento, Senhor, que não vem da parte de homens, mas que vem do teu reino, Senhor. Que faça, Senhor, cair as escamas dos nossos olhos, que a gente possa entender, Senhor, o plano divino de Deus que está aqui gravado nas Escrituras, Senhor, e adorar somente ao Deus vivo de Israel, Senhor. Que a gente não venha se desviar, Senhor, dos nossos caminhos nessa semana, mas que a gente venha estar todos os dias, Pai, alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, com os nossos olhos firmados na fé, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida dessa irmã, desse irmão que assiste este canal, que tem, Senhor, como devoção, Senhor, a leitura diária da palavra, Deus. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!